A individuação, ela é uma integração de si mesmo e que não está na contramão da comunidade. O individualismo está na contramão da comunidade. Então, é muito importante a gente entender que ao a gente propor o coletivo, não se está negando o fundamental, o essencial, que é a individuação de um indivíduo. O indivíduo se integrar, seja lá com que aspectos ele tiver, né? Com as suas questões que vêm de gênero, que vêm de, de questões familiares, que vêm de todo tipo de conflitos, de tensões que existem no ser. Então, se fazer uma pessoa íntegra de si mesmo, é totalmente na contramão de ser um indivíduo no sentido do individualismo. Porque para você se individuar, você vai ter que valorizar aspectos emocionais, aspectos da vida que são empáticos, que têm essas características na contramão de muitas das coisas que a nossa sociedade e a nossa civilização tem acelerado como proposta nos últimos tempos. Olá, eu sou Lala Denzelin, pioneira tanto como futurista quanto como especialista em novas economias e novas estruturas organizacionais. Eu converso com César Paz, que tem uma atuação 360 graus. Empreendedor serial, ativista de novos modelos de gestão para cidades, etc. Nossa conversa no Prosa e Vinho é sobre futuros não só desejáveis, mas também possíveis nesse momento de intensa transição. Lala, querida! Querido! Oh, que saudade! Que maravilha, que deu certo! Quanto tempo! Sim. Coisa boa. Essa visão, né, de futuro que tu traz muito forte, essa necessidade de alfabetizar para o futuro, né, a gente está sempre olhando sinais do presente, né? Como tudo mais no mundo é dual, então de um lado a gente se apoia na história, no que já foi, do outro lado a gente sabe que o futuro é diferente do presente. Mas dá para entender o que precisaria para que o futuro fosse bom para todos. Mas eu acho até interessante, engraçado às vezes, né, tu falar dessa ideia de, eu ser o cara que faço, né, talvez dessa atitude sempre de estar realizando e aterrissando, né, todas essas reflexões, esse pensamento em algo prático, objetivo, né, seja na transformação nessa dimensão econômica dos negócios, do business. Exatamente. Seja na visão de transformação mesmo, objetiva, né? Organizando de alguma forma coletivos. E às vezes eu me sinto um pouco nesse... Às vezes eu sou aquele cara que, pro mercado, as pessoas acham que é muito reflexivo, ou que na academia e em outros grupos me acham muito mercado, né? Eu tenho exatamente a noção do que você está falando. A vida, quando evolui, ela vai se organizando em maiores complexidades possíveis por causa de colaboração. Então, átomo, molécula, célula, órgão, organismo. E a mesma coisa também nas sociedades, que vai indivíduo, grupo, vila, cidade, nação, transnação, etc. E essa organização em ecossistemas mais complexos, ela é possível pela colaboração. Isso é cada vez mais evidente, apesar do que o século XIX e XX defendeu o oposto, claro. Defendeu a competição e não a colaboração. E por causa de uma consciência do todo. E essa consciência do todo, eu acho que é o que está nos faltando. Eu queria saber o que se sente disso. Porque eu sinto que a gente está como se fossem células que não sabem que fazem parte de um corpo. Aliás, é uma das minhas dúvidas existenciais de criança. Eu, muito pequenininha, eu ficava pensando se a célula do meu cotovelo sabia quem era a Lala. E aonde a Lala estava, e o que era a cidade, o mundo. E eu acho que a gente não tem, como indivíduos, como sociedades, como empresas, como cidades, a gente não tem a capacidade de perceber o todo.
E isso é o que não é mais possível existir sem perceber o todo, porque estamos interdependentes. Mas a grande questão, eu acho que a grande evolução desse processo de construção de organizações, seja elas quais forem, organizações governamentais do Estado, organizações da sociedade civil, organizações dentro da academia ou da iniciativa privada, né, as associações, institutos, entidades, toda essa formação de organizações humanas, seja como for, elas têm que passar por um processo de inovação organizacional que pressupõe a visão dessa proximidade com os modelos da natureza, Sim. onde a colaboração é base, né, e fundamento, não só colaboração com o meio, mas também entre os elementos, né? Então, a grande questão é como é que tu passa por um processo que rivaliza com o modelo econômico, na Vamos chegar construção lá. desses modelos Deixa eu pegar o gancho aqui. ecossistêmicos, né? Se eu olhar o meu trabalho, a raiz de tudo está em por que a gente não se junta? Porque quando a gente se junta, a potência é infinita. Outra coisa de criança, meu pai um dia me disse, se todos os chineses pularem ao mesmo tempo, a Terra sai do eixo. E eu acho que foi aí que eu fiquei fascinada pelo poder da colaboração. Quando a gente converge, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. E faltava um elemento para ser capaz de convergir. E esse elemento hoje em dia existe, que é a tecnologia, que é capaz de conectar tudo com tudo, fora do tempo e do espaço. E que tem a ver com esse ciclo que a gente está atravessando. Porque se a gente olhar os ciclos históricos, primeiro centenas de milhares de anos coletores, milhares de anos agricultura, séculos comércio, depois alguns séculos indústria e agora décadas no digital e anos no virtual. Aí a gente chega numa dinâmica que nunca existiu antes, que é o exponencial, que tem, como tudo mais, um aspecto positivo e um negativo, porque a gente fica enlouquecido, nós lineares, corpo, planeta e tempo. Sim, dentro de uma visão de exponencialidade. Dentro de dinâmicas exponenciais. E aí a tecnologia pode fazer essa ponte. O tempo anda rápido demais para não dar tempo de mudar nossas crenças, né? Alguém disse isso, né? Se a gente pensa que tem duas naturezas, a natureza praça é a natureza distribuída. É uma natureza que está baseada em comunidade, as comunidades se constroem em cima de relações, as relações usam criatividade, são apoiados em singularidade, identidade, etc. E depois tem a torre. Enquanto uma é distribuída, a outra é centralizada. Poder e controle. Enquanto uma é comunidade, a outra é tecnologia. Enquanto essa constrói comunidade com relações, a outra trabalha com dados. E a torre, a praça está ali no corpo a corpo, sentindo. A praça está olhando de longe, está olhando do alto, então tem a visão mais do todo. E a gente vê que a história, na verdade, é um confronto entre as duas, quando, na verdade, deveria ser um yin e yang. Essas duas naturezas complementares gerando fluxo. E eu acho que a gente não conseguiu fazer. Essa dicotomia, né, da praça e da torre, ela se constrói ao longo da história da humanidade, sempre presente, né? Sempre os dois representados e às vezes a praça virando torre, né? A gente for reportar lá, sei lá, no meu vários otimismo, casos na história. Sim. Né? E eu fico pensando, se as praças tiverem a consciência de que as torres são necessárias, de que um tipo de centralização é necessária, de que dados são necessários, de que normas e regulamentação é necessária. E se a torre souber que ela está a serviço da praça, a serviço do todo, do bem comum, a gente consegue desenhar novas organizações, desenhar novos processos, inclusive desenhar a nós mesmos de uma forma mais harmônica, não tão fla-flu. E em problemas de alta complexidade que se dão numa dimensão local e numa dimensão global. Né? A gente que quer transformar, que quer ser agente de transformação de alguma forma, né? Seja, enfim, qual perspectiva for, né? Empresarial, social, enfim, dentro da academia, tu vai encontrar inovadores em todos os lugares, né? Agora, quando tu quer ser agente de transformação, tu vai ter sempre esse dilema, de onde é que eu quero e vou transformar localmente, que em tese é mais fácil de conectar, engajar pessoas em cima de uma transformação, e é o caso que a gente vive em Porto Alegre hoje, né?
Para mim, a cidade é onde tu estabelece tuas conexões, as conexões verdadeiras, os teus afetos, né? Então, a transformação do mundo, ela passa pela transformação das cidades. Cada um de nós tem uma consciência e tem que cair a ficha de que tem algo errado. Em algum momento, o fumante de tantos anos cai a ficha de que ele não está respirando bem. Nós estamos com a mesma questão. Foi fácil para ele parar? Não foi, porque a lógica, por isso que as palavras, a compreensão, ela tem que estar num lugar afetivo, verdadeiro, de compreensão profunda de si mesmo, porque senão você não vai conseguir fazer o sacrifício que é necessário para sair dessa inércia e as coisas andarem numa direção diferente, na contramão de toda uma civilização, de toda uma construção que foi tecida de mercantilismos, de necessidades, de consumo, de matrizes de significado de vida que são pelo controle e pelo prazer. Nada contra o prazer, nada contra o controle. Tá? Mas onde essas coisas ficam, onde elas interagem na sua vida para que isso seja saudável, a sua vida no meio dessa biosfera que é a nossa comunidade. Uma coisa que tem me provocado um pouco sempre, que eu acho que é muito familiar para ti, é essa necessidade de o tempo todo estar enxergando, né, na frente, estar tendo uma projeção de futuro do que vai acontecer, seja numa dimensão de cidade, do mundo, do comportamento das pessoas. E eu acho que nessa discussão que a gente está tendo, pô, mas o que a gente precisa para o futuro? A primeira é ler o futuro, né? Você tem toda a razão, que o futuro é a única coisa que é capaz de fazer convergir as diferenças. Porque você pega um ambiente super polarizado, quando você começa a ver que futuro se deseja, aí a gente se sente humanidade. E a outra coisa é trabalhar com futuros que sejam desejáveis. Eu vi que você adotou uma coisa que eu sempre falo, de que a gente queria futuros possíveis mesmo que improváveis, né? Sim. E é muito importante, é muito mais fácil pensar em distopia, mas é muito importante pensar em futuros possíveis e desejáveis para o bem comum. A única coisa capaz de fazer convergir o coletivo é isso. A própria neurociência mostra que o futuro é mais uma espécie de memória antecipada. O cérebro combina elementos que ele já conhece previamente em novos arranjos. Então, se não existem novos elementos, não tem como imaginar outros futuros. Por isso, inclusive, a arte é tão importante. A arte cria mundos para que eles possam existir. Na questão econômica, a gente tem uma super dificuldade de atribuir valor. Tudo tem valor, não é valor só moeda. Sim. Existe valor cultural, valor ambiental, valor social, etc. Mas não tem métricas para atribuir esse valor. Quando a gente olha para a dimensão econômica, né, e o sistema econômico que nos pauta, e que eu chamo de um capitalismo cansado, né, porque ele não dá respostas às necessidades básicas e a desigualdade, especialmente durante a pandemia, ficou muito claro, né? Quando a gente olha para a educação, por exemplo, na pandemia, a gente viu a diferença, né, de um jovem periférico que estuda numa escola pública, numa periferia de Porto Alegre, e um jovem que estuda numa escola tradicional, clássica, né, que tem todos os recursos, quanto na pandemia essas desigualdades se agravaram e ficaram evidentes. E de todos os pequenos negócios que não tinham fôlego, e que literalmente. Então, quando a gente vê esse capitalismo cansado, né, e a gente precisa dar uma resposta do ponto de vista do sistema econômico, estou olhando na visão de curto prazo, né, não estou sendo utópico. E aí existem alguns movimentos no mundo que falam da transformação e da lógica desse modelo, né? Porque normalmente tu vai encontrar muitos conservadores que colocam a visão da responsabilidade social da empresa lá nas referências do Milton Friedman de 1970, né? Onde dizia basicamente que a responsabilidade social de uma empresa é gerar lucro e ganhar dinheiro, né? E aí sim, de outras formas, tu fazer, enfim, filantropia, seja lá o que for. Então a responsabilidade da empresa eu acho que está em jogo.
E eu não acredito nesta responsabilidade que o Friedman dizia lá em 1970, né? Então eu acredito que as empresas hoje têm uma responsabilidade muito diferente dessa. E que elas precisam ter e causar esse impacto positivo. E as métricas que a gente precisa buscar... Precisa mudar, né, César? Sem mudar a métrica. Porque, por exemplo, PIB é a coisa mais absurda para medir riqueza. Não é isso, né? Lógico, as métricas do ponto de vista do desenvolvimento não podem ser as econômicas, né? O desenvolvimento ele tem outras dimensões. E do ponto de vista das empresas, e isso me toca pessoalmente porque eu, de alguma forma, lidero um movimento de várias empresas que estão conectadas, né? Que a gente chama de ecossistema, que tem essa visão da anti-holding e do modelo transformador de organização de empresas. Elas têm hoje como se apoiar em algumas métricas objetivas. Nós acabamos de recertificar, na verdade, uma das empresas no Sistema B. Hoje são mais ou menos 500 empresas no Brasil certificadas, que são empresas de impacto positivo, que de alguma forma têm uma outra visão do que é ter sucesso. É um iceberg. E a pontinha do iceberg é o que é o PIB MED. Mas abaixo tem toda a riqueza dos talentos, do conhecimento, dos excedentes, de tudo isso que ainda precisa circular. A preocupação em criar métricas objetivas de impacto positivo, né, na sociedade, o B-Lab internacionalmente ele tem essa responsabilidade. Existem outros movimentos, On Impact em Londres, Imperative 21, são movimentos que reposicionam essa visão, né, do sistema econômico a partir de uma visão de impacto positivo. Tem uma coisa dentro de sistemas de qualquer natureza, biológicos, físicos e talvez, que chama criticalidade. A ideia é, em sistemas complexos, quanto mais complexos, mais a criticalidade atua. Você tem muita interação e, portanto, muita emergência de novas coisas. Então tem um momento em que se rompe uma barreira e de repente começam transformações. Se cria um outro ciclo. Se cria um novo ciclo. E é um processo de Isso é uma disrupção. mudança de fase, seja uma mudança de fase biológica, física ou histórica. Isso já aconteceu, por exemplo, quando teve as independências, começaram a acontecer todas umas depois das outras, das navegações, etc. Eu acho que a gente vai ver isso acontecer. Eu acho. Porque acontece quando tem muitas coisas que estão em dinâmica exponencial. E isso começa a provocar mudança extremamente acelerada. E eu acho que nos próximos 5 anos as coisas serão diferentes muito mais do que a gente imagina. Eu acho que uma das coisas que o Brasil seria, talvez, bom como exportador, seria de tecnologias de celebração. Acho que uma das coisas que a gente converge é na percepção de que o futuro depende da nossa capacidade de colaborar. Todos os cos, colaborar, cooperar, convergir, confiar, etc. Mas colaboração. E a essência da colaboração é a celebração. Porque na construção das celebrações é que se mantém as comunidades, que se criam as relações de confiança, que se identificam os recursos existentes. Isso se perdeu. Eu acho que voltando um pouquinho para a questão dessa sensação que acaba sendo responsável talvez por várias síndromes, né, e várias dificuldades que as pessoas têm no sentido de entender para onde que a gente caminha, que cria uma angústia. Eu acho que tem um cara que fala muito bem sobre isso, que é o Bauman, né? O Bauman fala da insegurança existencial, né? E que ela está muito pautada porque a gente vive gerações que vêm de várias décadas, né? Que negam as estruturas organizacionais, tudo que cria rotina, tudo que cria modelo mais rígido, né? E a partir do momento da negação de todas essas estruturas, incluindo nisso a família, a igreja, a gente vive um processo de dizer, pô, mas onde é que eu me agarro, né? Se eu não me seguro nessas coisas, eu me seguro no quê? Né? E aí tem essa visão, né, que o Bauman fala da insegurança existencial, que todos nós, de alguma forma, vivemos, né? E eu tenho a sensação sempre que a insegurança existencial ela é minimizada nessa visão de construção de muitas redes de apoio, né? E de muitos grupos que acabam fazendo com que a gente possa olhar para esse processo todo complexo e dizer, cara, eu posso, de alguma forma, participar dele, né? Se fosse um game,
Seria muito bem desenhado, porque é um game que não dá para ganhar sozinho. E é um game de incompletude. É um game de comunidade. Né? Que só se resolve na comunidade. Mas você sabe, eu fico pensando, se a gente olhar a vida dos nossos avós, bisavós, a nossa é infinitamente melhor. Mas talvez uma coisa que a gente tenha, a gente é absolutamente insatisfeito. É uma sociedade insatisfeita. Nunca foi tão melhor do que antes. Sim. Dá para melhorar, sim. Mas nunca foi tão melhor do que antes. Com risco, sim, mas com possibilidade de solucionar como nunca houve. Só que a gente não tem a capacidade de ficar satisfeito. Então, se eu pudesse encerrar nossa conversa aqui com um desejo, seria o desejo que a gente desenvolvesse a capacidade do suficiente. Durante um tempo se falava muito em abundância, escassez. Sim. Eu acho que a chave está no suficiente. Que se a gente disser que é suficiente, assim tá bom. Porque aí a gente vai desenvolver essa capacidade de ficar satisfeito. Senão, daqui a 1000 anos, a gente vai dizer, estou exausto. Continua e me exausto, teletransportar, né? para lá e para cá. E tem que meditar para materializar comida. A gente sempre vai achar ruim se não mudar a maneira de ser. Eu diria assim que dentro dessa visão de que é possível, né, a gente ser protagonista desse processo de transformação, né, atuar de uma forma objetiva em todas as dimensões, econômica, social, tem política. Recursos, tem pessoas, tem tecnologia, tem... Vamos lá, tem como. Que é preciso fazer essas conexões e entender que o resultado do pensamento coletivo é melhor do que o pensamento individual, né? E da ação coletiva é melhor que da ação individual. E que para isso, né, nós aqui como integrantes do sul global, né, de países tão desiguais, né, a gente precisa sempre estar olhando para essa visão de que a tecnologia, que as construções de transformações, elas têm que privilegiar uma visão do coletivo e da visão de que esta desigualdade que a gente construiu ao longo dos últimos séculos, ela precisa ser revertida com os recursos existentes a partir de agora. O que acontece se a gente sabe que a gente é um corpo, um coração não privaria um pé de sangue, porque sabe que é parte do corpo. E aí eu queria dizer que assim, é um prazer enorme discutir, convergir, às vezes divergir, mas debater, conversar com uma pessoa como tu, assim, que a vida toda vem pautando, influenciando gente em relação a essa visão de interpretar esse mundo complexo que a gente está vivendo e encontrar caminhos e soluções. Eu te agradeço muito estar aqui, ter aceito o convite. E às vezes eu imagino que, de mim falam, imagino que de ti também, à frente do tempo, o que é metade um elogio, metade uma maldição. Mas eu tenho a impressão que o tempo chegou. Eu sou esperançoso numa história que nós temos, que é uma história que veio muito longe. A gente produziu já coisas muito interessantes, a gente já foi muito longe, a gente já construiu modelos comunitários, modelos empáticos de grande qualidade, diferenciados, porque foram produzidos por autonomia. Mas nós somos uma experiência muito particular. Nós somos uma experiência que identificou um eu, e teve, a partir dessa identificação de um sujeito, a capacidade de encontrar um outro na mesma qualificação que esse tal sujeito que eu sou, e produziu uma comunidade que tem essa amplitude, que é o nosso dom, é a nossa característica. Não é acima, melhor, eu não sei qualificar o que é melhor. Eu sei que ela é única. E a gente se sentir único é muito importante. Não é se sentir especial. Único é muito diferente de especial. Especial demanda privilégio. Único é uma percepção de responsabilidade. É algo mais atrelado ao serviço, enquanto que o especial é o atrelado a ser servido.